Tudo bem, queridos? A graça e a paz do Senhor Jesus. Então, hoje, como eu tinha já apresentado no grupo do Telegram, se você não está conectado conosco no grupo do Telegram, eu vou deixar abaixo do vídeo no YouTube o link do Telegram, porque lá eu comunico tudo, concentro as comunicações naquele canal e também vou fazer uma enquete dentro de alguns dias para ver o interesse das pessoas. Fazemos uma aula ao vivo assim que nós concluirmos o panorama do Antigo Testamento. Então, quando nós concluirmos o panorama do Antigo Testamento, se tiver interesse, vamos fazer uma aula ao vivo para tirar dúvida dos três períodos da história de Israel: o período peregrino, o período tribal e o período monárquico, sempre preocupando dentro muito de um aspecto prático, que o nosso objetivo não é só passar conhecimento, mas levar a igreja para uma reflexão que possa levar a uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, uma mudança dos nossos cultos, uma mudança na nossa adoração, uma mudança do nosso contexto de vida. E hoje eu estarei apresentando uma introdução sobre discipulado, que é uma novidade, sim, mas na verdade, no fundo, é uma antecipação. Discipulado era algo que eu tinha já um plano de trazer, porque é algo que envolve minha vida desde o meu nascimento em Cristo Jesus. Fui discipulado por Leonardo Frank, na época que estávamos no Exército, e de lá para cá, de 2019, de 1999, melhor dizendo, para cá nós temos trabalhado com discipulado, porque entendemos que não é uma obra de uns poucos, mas é a obra que Deus delegou a todos que são discípulos deles. Ide, portanto, e fazer discípulo de todas as nações. Hoje eu vou só apresentar a introdução sobre discipulado, mas outras e outras novidades também pretendo apresentar em paralelo ao panorama que nós vamos continuar falando do panorama bíblico. Outra novidade que eu vou apresentar são livros que eu indico. Na verdade, são coisas que envolvem toda a minha vida, todo o meu crescimento cristão, e eu quero passar essa experiência para os irmãos, para que os irmãos também possam crescer à medida tanto quanto ou mais, e que possam ser mais úteis, no reino de Deus. Esse é o alvo, esse é o nosso objetivo. Então, quem não está conectado conosco no Telegram, observe no link abaixo que eu vou deixar aqui no YouTube, para que vocês possam acessar, receber a enquete que eu vou fazer e marcar uma data que a gente possa ter essa aula ao vivo. E aí a gente vai fazer, ao término de cada período de estudo desse panorama bíblico, um estudo online, uma revisão online, mas muito focado para tirar dúvidas, onde vai estar aberto aí as mensagens, para que vocês possam tirar dúvidas, a gente possa debater aí esses assuntos e trazer, de fato, dentro de um aspecto prático, é o que mais importa para nós. Isaías, no capítulo 54, no versos 13, Isaías até, por sinal, será um dos profetas que nós vamos falar na próxima aula do Panorama Bíblico, porque nós vamos falar dos profetas que profetizaram pré-cativeiro babilônico. Um deles é Joel e o outro Isaías, e outros profetas também profetizaram antes do cativeiro babilônico. Isaías aqui, de forma profética, ele diz: "E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante." Então, discipulado, sim, ele está completamente evidenciado em Cristo Jesus, mas a gente vê discipulado em toda a Bíblia. Moisés com Josué, Abraão, Isaac, Jacó com seus filhos, a gente vai vendo com os profetas. Então, a gente vê discipulado em todo o transcorrer bíblico. No entanto, com Jesus Cristo, então, com João Batista, mas com Jesus Cristo é dado uma ênfase muito maior, muito mais intensa na questão de fazer discípulo. Por isso que o nosso referencial maior é Jesus Cristo, e o que é dado continuidade através dos seus apóstolos. Lembrando primeiramente aqui a missão do projeto, por que nós estamos tratando de discipulado, e que na verdade é o que nós queremos ir construindo ao longo de todos essas palestras, essas apresentações que o Senhor vai nos dando a oportunidade, que a nossa missão é contribuir com a construção, com a edificação. Como eu já falei, a edificação, a ideia de edificação e a ideia de corpo são os dois exemplos que o Senhor deixa na Sagrada Escritura. A edificação como igreja e nós também como corpo
também como igreja do Senhor. Então, a edificação ocorre de uma forma processual. Por isso que eu estou ainda trabalhando com o panorama bíblico, para a gente entender a revelação do Senhor de forma processual, possamos estar bastante capacitados, porque tudo que a gente for colocar na prática, ela é baseada naquilo que a gente aprendeu, o conceito, aprendeu a ideia, aprendeu os ensinamentos que o Senhor deixou registrado nas Sagradas Escrituras. Como Paulo, em Efésios capítulo 4, versos 2, ele diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Então, edificação e corpo são dois exemplos aí citados acerca da igreja. E eu falei que nós iríamos descortinar. Seremos práticos, simples e objetivo naquilo que o Senhor tem nos ensinado, sem arrodeios. Isso aqui eu tinha colocado quando eu fiz a apresentação do que seria o projeto Reino. Então, ser prático é ser simples, é ser claro, é ser prático, mas levar também para ensinamentos práticos, como é essa ideia que eu vou começar hoje, da introdução ao discipulado, porque não é nada mais prático do que o discipulado, do que vidas transformadas, vidas que têm crescido na graça, na sabedoria e no conhecimento do Senhor, também se colocar como instrumento para levar outras pessoas também a crescerem na graça, na sabedoria e no conhecimento do Senhor. Pessoas que já se alimentam de um alimento sólido, poder pegar aquelas pessoas que ainda não têm um conhecimento básico e dar o leite racional não falsificado, como Pedro diz. E isso, queridos, é de uma suma importância, é de uma relevância tão importante, porque há uma negligência muito grande por parte da igreja, por parte de muitos membros, em não fazer discípulos. E eu quero também já enfatizar que nós não fazemos discípulos para nós. Não temos posse sobre as pessoas nas quais nós discipulamos. Nós fazemos discípulo para Cristo Jesus. Então precisa essa ideia ser bem clara, porque há uma negligência em fazer discípulos, mas também há um entendimento errado. Pessoas que querem fazer discípulos parece que querem dominar sobre as pessoas. A palavra do Senhor diz que se o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, nada que nos oprima. É uma liberdade, não uma liberdade que nos permite fazer tudo o que nós queremos, mas uma liberdade que nos coloca em condição de servos do Senhor, e não servos de homens, não presos ao que os homens determinam que a gente tenha que viver. Né? Eu não quero dizer que a gente não tenha submissão a autoridades espirituais, mas o que eu quero dizer é que às vezes pessoas querem cercar as pessoas como se fossem donas dessas pessoas, o que isso não existe dentro do princípio do discipulado. Um estudo simples, profundo e prático a fim de ser aplicado à fé dos santos. Então, nossa preocupação é uma aplicação. Então, discipulado é uma forma muito interessante, prática mesmo, de colocarmos a fé dos santos, né, em prática. O próprio Esdras, no capítulo 7, versos 10, a palavra do Senhor diz que ele buscou a lei de Deus para cumprir e para ensinar. Por isso que o Projeto Reino nasceu com esse propósito, buscar para aprender e cumprir para ensinar. Como é que nós vamos ensinar? O discipulado é uma ferramenta. E não é, queridos, para líderes somente. Não é para ministros do Evangelho. É para qualquer pessoa que já se alimentou do leite racional, já tem crescido no Senhor, já tem amadurecido, para pegar pessoas que estão começando a jornada e transmitir o Evangelho na sã doutrina. Não transmitir aquilo que nós achamos, mas aquilo que nós compreendemos verdadeiramente à luz de uma interpretação com as ferramentas da hermenêutica, né, que seja realmente bem pautada na verdade, para que a gente possa transmitir e alicerçar essas pessoas na rocha, que é Cristo Jesus, o único fundamento que está posto. E dentro do meu processo de ensino-aprendizagem, eu gosto muito desse aspecto. O que nós estamos investindo, isso é um investimento que nós temos feito, é na capacitação dos irmãos. Assim como Deus nos capacitou, assim como Deus nos ensinou. Eu comecei a estudar a Bíblia, a palavra de Deus, 2 anos antes de ser crente. Porque eu entendo que a gente precisa compreender e entender. Eu não ia para a igreja, eu estudei a Bíblia sozinho em casa. Depois de 2 anos, Deus me levou para as fileiras do Exército Brasileiro, e lá eu encontrei um irmão com um conhecimento muito aprofundado da palavra de Deus e me discipulou. Então, 2 anos estudando Bíblia sozinho, depois 1 ano sendo discipulado, depois
Eu fui fazer seminário, apenas com um ano de cristão fazer seminário, passei 4 anos estudando seminário, e no meu 5º ano na fé em Cristo Jesus, eu já tinha sido separado para ser professor no seminário. E eu falo isso para quê? Para vocês entenderem que eu estou aqui não simplesmente porque eu quero aparecer nas mídias sociais, porque não é nem a minha vontade nem o meu desejo. O meu desejo verdadeiramente é a congregação dos santos, é o relacionamento, é a aproximação. Até falando sobre isso, quero deixar claro que o que eu estou falando sobre discipulado não é que eu esteja discipulando vocês, porque o discipulado ele precisa ser presencial. O discipulado ele precisa envolver relacionamento, precisamos andar juntos. O que eu estou propondo aqui é apenas um despertamento acerca do tema discipulado. Eu vou apresentar 15 lições, que são lições completamente reformuladas, que eu criei agora. Não é o discipulado que eu fui discipulado em 1999, não é o discipulado também que eu utilizei durante muitos anos discipulando, mas depois, dentro de uma consolidação ao longo dos anos, de uma compreensão muito profunda, muito essencial e muito madura daquilo que Deus vem me ensinando, eu reconstruí todo esse discipulado com 15 lições agora. E isso é interessante para os irmãos que eu já discipulei, que eu não conto, foram dezenas de pessoas que eu já discipulei, e esses irmãos que eu discipulei possam rever o discipulado agora todo redesenhado, um novo foco, uma ordem bem dentro daquilo que Deus tem trazido ao meu conhecimento com uma profundidade muito boa. E quem nunca teve a oportunidade de poder aí ter um contato com a ferramenta do discipulado. Não estarei discipulando ninguém, porque não discipula pessoas à distância. É apenas apresentando as ferramentas. Né? Obviamente, que a gente pode depois fazer também abertura, em algum momento, fazer algumas aulas online e tirar certas dúvidas acerca do discipulado. E quem tem contato conosco aqui na cidade de Salvador, a gente pode sim, em algum momento, até reunir aí um grupo e discipular também aqueles que eu ainda não discipulei, mas deixa isso conforme a vontade do Senhor. No ciclo de aprendizagem, temos a capacitação, e o que eu envolvi aí foi toda essa capacitação que Deus levou aí, me deu, né? Toda essa capacitação que Deus aí permitiu eu alcançar por sua graça, e isso gera em nós uma reflexão, gera em nós uma introspecção, gera em nós uma mudança de pensamento, que essa mudança de pensamento precisa refletir em uma aplicação, precisa ser aplicada em nossas vidas. É isso que o discipulado requer, é uma aplicação, porque se não colocarmos em prática, estamos como aquele que Jesus Cristo fala, edificando nossa casa sobre areia. Então temos que colocar em prática a palavra do Senhor, e nisso nós fazemos uma revisão. Digamos que esse discipulado é uma revisão. É uma revisão do que eu aprendi, uma revisão daquilo que foi sendo construído, e uma revisão que eu ponderei dentro de um contexto atual que eu tenho vivido e que Deus aí descortinou muitas coisas para mim, então consolidou muito entendimento, então eu preferi fazer uma revisão. E nessa revisão eu volto a ser capacitado e vou capacitando pessoas. É um ciclo que se repete constantemente dentro de um princípio de uma melhoria contínua. Sempre estamos evoluindo, sempre estamos melhorando diante do Senhor. E eu havia apresentado no início do Projeto Reino 3 ciclos. Primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo. Olha onde estava o discipulado, terceiro ciclo. Por isso que eu estou dizendo que é uma certa novidade. Por quê? Porque eu tinha apresentado o primeiro ciclo. O plano de estudo bíblico nós já passamos, está à disposição de cada um, inclusive com os slides. O panorama bíblico está sendo construído, estamos quase a terminar o panorama bíblico do Antigo Testamento, onde depois eu vou fazer a enquete lá no Telegram. Entre no Telegram aí, eu vou colocar abaixo, né, na descrição. E se vocês tiverem interesse, vou abrir uma aula online para a gente discutir acerca desses 3 períodos. Período peregrino, período tribal e período monárquico, né? Tirando bastante dúvidas aí. Depois eu iria falar, quando concluísse o Novo Testamento, que vai demorar algum tempo, iria falar sobre a manifestação de Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Depois sobre o sacerdócio de Cristo, a igreja que Deus quer. A igreja ministerial não está aqui dentro do discipulado, as doutrinas da igreja também não está nem o caráter. Esses 3 aqui, em outra oportunidade, nós apresentamos. Mas o que Deus fez? Eu tenho discipulado algumas famílias e fiz essa reconstrução do discipulado. Reconstrução essa que aborda já a manifestação de Deus no Pai, no Filho e no Espírito Santo, o sacerdócio e a igreja que Deus quer. Então já estou saltando para o terceiro ciclo nesse aspecto aqui do discipulado, para levarmos muito para a prática, né, daquilo que é essa compreensão, panorama das Sagradas Escrituras, que digo eu ser imprescindível para que a gente tenha um conhecimento de fato consolidado, por vários motivos, para nós mesmos, para o nosso crescimento,
para o ensino em nossa família, ensinar nossas esposas, ensinar nossos filhos, ensinar os irmãos que chegam novos na igreja, que não têm conhecimento nenhum, que muitas vezes, infelizmente, a igreja também não tem um ensino, né, na escola bíblica de alto nível, tem igrejas que não têm nem mais escola bíblica, e nós somos o corpo de Cristo. E o corpo não é apenas um que está na frente exercendo a liderança. O corpo somos todos nós. Então, se uma parte do membro sofre, todos sofrem. Então, quando nós vemos esses novos membros chegando, precisamos discipular. E não só em nossas congregações, onde nós congregamos, onde nós nos reunimos, nos lares, em cultos domésticos, não. Em todos os aspectos, no trabalho, em todos os lugares que Deus trouxer pessoas que queiram, que desejem, porque nada é forçado, tudo é dentro do princípio de voluntariado, né, para serem discipulados e crescer na graça, na sabedoria e no conhecimento do Senhor. Então essa é a novidade hoje aí, saltando aí para esse terceiro ciclo, sem interromper o que nós estamos seguindo aí, que é o panorama bíblico. Então, discipulado. Discipulado, queridos, é discípulos em ação. Eu digo muito que é a interação entre duas ou mais vidas que estão chegando na fé, e vidas que já têm um certo grau de conhecimento, de crescimento, já têm sido transformados, já têm passado por suas lutas, né, e têm sido assim suportado pelo Senhor, têm conhecido a palavra do Senhor. Então, é essa relação que permite que nós façamos o discipulado, transmitindo esse conhecimento para outras pessoas. E esse conhecimento é para o serviço do mestre. Então, não fazemos discípulo para nós mesmos. O discípulo que nós fazemos é para Cristo. É para que eles aprendam a seguir os passos do Senhor Jesus Cristo. E se nós estamos ensinando eles a seguirem os passos do Senhor Jesus Cristo, precisamos nós, primeiramente, estarmos seguindo os passos do Senhor em todos os aspectos da nossa vida. E o discipulado, o chamado de Cristo, ele surge através de um convite, através de um chamado. Como ele diz em Mateus 4,19, vinde após mim. Será que todos que ouviram foram? Não. A palavra do Senhor diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Discipulado não é para poucos. Todos que são chamados a serem discípulos de Cristo devem fazer discípulos. Já fui até questionado há muitos anos atrás na igreja sobre isso, e sempre falei, não é um chamado meu. Não é algo que ferve no meu coração, é algo que deveria ferver no coração de todos. Porque toda a vida de Cristo, a base, a essência da vida de Cristo, girou em torno do discipulado. Ele primeiro ensinou a alguns discípulos, milhares de discípulos até, porque muitos foram discípulos, e alguns desses discípulos, 12, ele tornou apóstolos. E esses apóstolos continuaram fazendo discípulos. Então aquilo ali é uma ideia de que é um processo contínuo, ide, é no gerúndio, ide, portanto, fazer discípulo, como se estivesse indo, é um imperativo, constantemente fazendo discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é ordenança, mas deixamos o fazer discípulo. E essa falta é uma falta grave, é uma falta gravíssima, e que a igreja, com certeza, os que não fazem, vão responder diante do Senhor, porque se nós somos discípulos, discípulos geram discípulos. E geramos discípulos daquilo que nós aprendemos de Cristo. E aprender de mim. É de Cristo que nós temos que aprender. Ainda que Deus use homens como instrumentos, como ferramentas, mas todo aprendizado é pelo Senhor. É o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Que nos faz lembrar de todas as coisas que Cristo ensinou e nos ensina a palavra do Senhor. Nos ilumina para que nós possamos compreender. Então, não é por nós mesmos. Então, não fazemos para nós mesmos. Não sou melhor do que ninguém. Apenas fazemos para que essas pessoas cresçam assim como nós crescemos, assim como Deus usou outros instrumentos, e assim nós também possamos ajudar nesse processo de capacitação. Por isso, nós somos a luz do mundo. E a luz do mundo, ela precisa resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Então, é luz. Somos luz para brilhar, somos luz para resplandecer, somos luz para fazer com que as trevas sejam dissipadas em nome e na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Uma da forma de dissipar as trevas da vida das pessoas é levando essas pessoas a conhecerem a verdade, a consolidarem as suas vidas na verdade. Muitos se achegam à fé, muitos até se convertem, mas não crescem, não tomam leite racional não falsificado, e aí vão ter inúmeras debilidades, inclusive vão estar suscetíveis a serem levados por vento de doutrinas.
Então, esses ventos de doutrina não é a sã doutrina. Nós temos que discipular na sã doutrina, consolidar essas vidas na sã doutrina, para que elas possam andar com suas próprias pernas e ainda multiplicar, levar outras pessoas também a serem discipuladas, né, à luz das Sagradas Escrituras, porque é um processo exponencial, é uma multiplicação, né, que vai de forma exponencial aumentando. Fui discipulado por Franklin, que outrora havia sido discipulado por Yuri, Yuri havia sido discipulado por Bosco, né? Então Franklin discipulou eu, Gilvan, eu discipulei Eusébio e vim discipulando várias pessoas, e Franklin até hoje discipula, Yuri acredito também, um homem na fé também, que discipula muitas pessoas, e aí um processo que não vai nunca parando e de forma exponencial vai crescendo, multiplicando mais e mais. Essa é a obra que o Senhor tem nos confiado. E dentro dos princípios do que Cristo nos ensinou, ele diz: se eu sou Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós devem lavar os pés uns dos outros. Queridos, não estamos fazendo discípulos para aparecer. Não fazemos discípulos para termos alguma recompensa, algum prêmio, algum presente. Fazemos discípulos porque desejamos, amamos replicar aquilo que nós aprendemos do Mestre, né? Ele sendo o Mestre serviu, nós também precisamos servir uns aos outros. E aqui a palavra do Senhor, os textos que eu já citei, portanto, ide fazer discípulos, né? Ensinando-os, didasco, né? Vem da palavra grega didasco, ensinar. Aqui vem ensinando-os, fazer discípulos, discipulando-os, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É o Senhor que nos guarda. E andamos fazendo discípulo e sabemos que estamos sendo guardados pelo Senhor, porque essa obra é a obra que o Senhor confiou aos seus discípulos. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, né? Já falei isso, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Porque muitos não discipulam, queridos. Discipulado requer renúncia. Discipulado requer gastar tempos com a vida dos outros. Gastar tempo com problema alheio. E, infelizmente, estamos em uma geração que as pessoas olham muito para o seu umbigo, olham muito para os seus problemas, olham muito para as suas circunstâncias. O apóstolo Paulo ele diz aos Filipenses: não atente cada qual somente para o que é seu, mas atente também para aquilo que é dos outros. Discipulado é atentar para aquilo que é dos outros. E em uma geração de pessoas tão egoístas, que só se preocupam com os seus afazeres, com os seus projetos, com suas intenções, com suas ideias. Querido, se eu for contar, quem sabe um dia, né, sentindo inspiração ali, iluminação do Espírito Santo, eu possa contar o que eu tenho passado e vivido desde 2018 para cá, mas não parei de tentar transmitir a palavra do Senhor, como eu tenho feito aí no Panorama, de fazer discípulo, discipulando algumas famílias, e eu vejo muitas pessoas sem motivo nenhum que não fazem, só vivem dizendo que estão cansados, não tem horas para gastar, não sai dos seus lares para ir para casa de irmãos discipular, não sai dos seus bairros para ir para outros bairros discipular, muitas das vezes com despesas, com custos e sem ganhar nada em troca, humanamente falando. Porque a palavra do Senhor diz: Paulo, nada tendo e possuindo tudo. E não fazemos também por causa da recompensa celestial. Fazemos porque entendemos que devemos fazer. E ai de nós se não fizermos a obra do Senhor. Precisa haver um despertamento no tocante a essa tarefa que é fazer discípulos. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. O Senhor Jesus Cristo nos envia a fazer a sua obra sabendo que não fazemos por nós mesmos. Não é nossa capacitação. Quando o Frank me discipulou, e logo após o meu discipulado ali, beirando um ano, ele disse: vai lá e discipule Eusébio. Eu não conhecia, não tinha aproximação com Eusébio. Ele disse: vai e discipule. E eu comecei a discipular. Vocês acham que eu tinha confiança plena que iria fazer um discipulado? Não. E quando eu comecei o discipulado para um homem que havia afastado do evangelho, que estava se reconciliando, na primeira lição ele disse: eu nunca ouvi isso. E quantas pessoas discipulei que já tinham anos e anos na igreja, que disseram: Gilvan, eu nunca passei por discipulado, eu nunca ouvi isso. Gente, é uma vergonha. A igreja precisa ser despertada, precisa entender que fazer discípulos não é um pedido, é uma ordenança, é mandatório, é uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Não preciso sentir ferver o meu coração para isso. Fazer discípulo é você replicar aquilo que você aprendeu. E não fazer é egoísmo. É querer simplesmente ter aprendido, mas não transmitir para outras pessoas, gastar tempos com outras vidas. Isso é
imprescindível. Se eu me entristeço por ver pessoas que aprendem, crescem até de seminaristas, líderes, fazem as mesmas coisas, pastores, professores, né, missionários, evangelistas, e depois não mais discipulam, não mais ensinam, não mais transmitem a palavra do Senhor pessoalmente, gente. Discipulado muitas das vezes é 1 a 1. Às vezes é com 2 pessoas, às vezes é com a família. Não importa a quantidade, não importa o tempo, importa aquilo que o Espírito Santo de Deus vai direcionando. Essas lições que eu apresento é apenas uma ferramenta, é para esgotar nada, né? Para ser melhor do que nada. É apenas uma ferramenta para dar um norte para que a pessoa possa ter, né, um caminho a seguir que pode mudar, que pode reconstruir, que pode fazer conforme o Espírito Santo de Deus assim estiver iluminando os irmãos. Né? Os discípulos, como eu citei Isaías 54:13, e todos os teus filhos serão discípulos. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente, sereis meus discípulos. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pessoas não querem tomar a cruz para fazer um discipulado, para acompanhar vidas, para levar o conhecimento. Imagine, já fiz isso dezenas de vezes. E quando começo o discipulado novo, começo tudo zero novamente. Até o quê? Até ver Cristo formado naquela pessoa. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, quem não está praticando, colocando essa palavra em prática, está construindo uma casa sobre areia, que os ventos vão soprar e vão ser destruída aquela casa. Os apóstolos, algumas palavras dos apóstolos dizem, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, é fundamentada em Cristo, não é fundamentada em homens, em dogmas humanos, fundamentada em Cristo. Paulo diz aqui a Timóteo, 2:2, e Colossenses, uma palavra também muito parecida com isso, sobre a questão do aprendizado e do ensino da palavra, que ele diz, 2 Timóteo 2:2, e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Olha o processo, olhe, né, a ideia cíclica, né, contínua, ininterrupta. E o nosso discipulado que eu vou apresentar, a primeira lição de uma próxima apresentação, tem como esse tema, 1 Pedro 2:5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Paulo vai dizer ainda a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, o ensino contribui com a salvação. Somos salvos pela graça, a graça que nos salva, através da fé. Nós cremos e somos reconciliados, e essa graça que nos salva. Mas o ensino da palavra, o ensino da sã doutrina, cuidar, perseverar e transmitir a sã doutrina, contribui com a salvação dos santos. Cada um, 1 Pedro 4:10, administra os outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E o dom aqui não é o dom de fazer discipulado, falando de um dom de forma geral, porque discipulado não é um dom específico. Todos nós temos que fazer discípulos para Cristo Jesus. O propósito discipulado é para que haja o correto ordenamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, para chegarmos à unidade da fé, para conhecermos plenamente o Filho de Deus, para deixarmos de sermos meninos inconstantes, para crescermos em tudo naquele que é o cabeça, para fazermos o nosso próprio aumento e edificação. Olha o processo, olha a necessidade de discipulado, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa. Perfeição aqui, esse termo perfeito em grego é teleios. Teleios não é aquela perfeição que a gente tem uma ideia, né? Para nós, eu não vou errar. Não, não é isso. Perfeição aqui, teleios, é maturidade, uma ideia de estar completo em Cristo Jesus. E é isso que Paulo vai dizer aos Colossenses 28, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Mas todos nós, cada um de nós, amados, com cara descoberta, com rosto descoberto, refletindo como espelho
a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. É isso que acontece em nós. E o discipulado é fazer também, sermos meio pelo qual, através da imagem de Cristo em nós, os irmãos que estiverem sendo discipulados por nós, também passar a ter essa imagem de Cristo em suas vidas. Esse é o propósito do discipulado. E isso requer morte. Desde o novo nascimento, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Discipulado é morte, queridos. Discipulado é você, às vezes, abrir mão de suas tristezas, de suas lutas, né, de suas aflições, e também se preocupar com as tristezas, com os choros, com as aflições dos irmãos. É não olhar simplesmente porque você cresceu no conhecimento, porque você tem um bom conhecimento, e você deixar com que cada um vá buscar, né? É uma responsabilidade de cada um? Sim, é uma responsabilidade de cada um. Mas se não tiver quem ensine, como é que vão aprender? Se não há quem empregue, como é que ouvirão? Então, há sim a necessidade de nós mortificarmos esse egoísmo, né? Esse egocentrismo que acha que tudo gira em torno de nós. Não gira. O mundo não gira em torno de mim e o mundo não gira em torno de você. O mundo gira para que a vontade de Deus seja completa. E é esse o nosso papel, contribuir com a completude daquilo que Deus quer realizar através de sua igreja. E a igreja não é uma pessoa. Já ouvi pessoas dizer, eu sou igreja, você não é igreja, eu não sou igreja, eu sou membro da igreja, você é membro da igreja. A igreja é um corpo, a igreja é um ajuntamento, a igreja é uma eclésia, a igreja é uma assembleia. Isso que a igreja não está restrita a 4 paredes. Faz parte da igreja. Mas se não tiver pessoas reunidas, glorificando o nome do Senhor, ali está a igreja, como Paulo muitas vezes disse, falando acerca da igreja que estava na casa de Priscila e Áquila. Então a igreja é onde estiver ajuntamento de pessoas louvando e glorificando o nome do Senhor. E o motivo de tudo sempre foi e sempre será que a nossa força e o nosso sustento é Jesus. Porque tudo foi feito por Ele e sem Ele nada do que foi feito teria sido feito. Que Deus te abençoe, que o Senhor te capacite, conclua comigo o panorama bíblico, mas comece também a estudar esse discipulado. Em uma próxima apresentação, vou começar com a primeira lição do discipulado, a manifestação de Deus. Fique em paz, em nome de Jesus.